Aí você diz, poxa, eu queria também essa bênção. O segredo que a gente sempre fala é busque a Jesus, né? Busca Deus. Porque quando nós temos a ajuda de Deus no nosso casamento, aí é uma grande força. Vem os problemas, vem as dificuldades, vem a situação difícil e a gente consegue vencer, porque Deus nos ajuda. Amém. Mas se você estiver afastado de Deus, longe de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, você vai lutar só. E sozinho a gente não consegue, né? Então é por isso que a gente sempre ensina, sempre diz às pessoas, olha, busca Deus, busca ajuda em Deus que você vai vencer. Porque problemas, situação difícil, todo mundo tem. Nós temos, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós tivemos vitória, porque Ele nos deu vitória. Naquilo que a gente poderia superar, a gente conversou e daqui e dali se acertou. Pronto, ali deu certo para a gente resolver. Mas teve situações em que a gente teve que recorrer a Deus, dobrar os joelhos, orar, falar com Deus, pedir ajuda. Oh, Deus, me ajuda, eu não sei. E isso tudo foi com que fez com que a gente chegasse aqui até 24 anos, né? Então, se não fosse a ajuda de Deus, nós não estaríamos aqui, porque problema, situação difícil, luta, né? Às vezes problemas financeiros, nós tivemos muito, problemas com os filhos também, mas Deus deu vitória. Então, o recado para você hoje que nos ouve, que está enfrentando problemas, lutas, situação difícil no seu casamento, busque a Deus. Ele vai te ajudar, Ele pode te ajudar, Ele tem condições de ajudar você. Ah, como é que eu faço para buscar a Deus? Se você tem uma Bíblia, leia a Bíblia. Leia primeiro os evangelhos, que é mais fácil de entender, né? Você que não conhece Bíblia, você acha tudo complicado, difícil. Como é que abre? Não sei, não entendo. Então começa, lê também os Salmos, né? Você que não sabe de nada, começa pelos Salmos, no meio da Bíblia, não tem errado. Quando você abrir assim, já cai nos Salmos, né? E aquelas palavras vão te dar força. E aí você vai encontrar refúgio na palavra de Deus, né? E aí depois de ler e de Deus confortar o teu coração, falar com você através da palavra, você vai poder dizer, Senhor, me ajude. Aí você conta o problema para Deus, porque é Ele que vai te ajudar. Amém. É Ele que vai te dar força. E não precisa de ninguém saber, é você e Deus. Faça assim, estar conversando com ninguém, né? Porque essas coisas são coisas íntimas. Você não pode estar falando para sua amiga, olha, eu vou ler a Bíblia, buscar forças em Deus para poder vencer. Não. Faz isso, você e Deus, em silêncio, né? Então, busca na palavra. Eu enfrentei uma luta muito grande na minha vida, antes mesmo de casar, e eu não conhecia a palavra, não conhecia Jesus, não sabia como buscar a Deus, enfim, todo perdido, né? Não estava vivendo a fé que eu estou vivendo hoje. Não tinha conhecimento da verdade. E aí eu comecei a ler a Bíblia, mesmo sem entender, sem saber muita coisa. Aí li os Salmos. E os Salmos eu entendi o seguinte, poxa, toda vez que eu leio o Salmo, eu encontro forças. Não resolvia o meu problema. Eu lia, encontrava forças, ânimo, fé, coragem para seguir em frente. Não resolvia. Mas a palavra era tão boa. E aquilo aos poucos foi me confortando. Amém. E aí eu continuei lendo Salmo 91, Salmo 23. E aí daqui a pouco Deus já me deu outra direção, porque Deus vai trabalhando, sabe, na nossa vida quando a gente busca Ele. E aí já comecei, agora vou dar uma lidazinha nos evangelhos. As passagens de Jesus e tudo mais. Aí li os evangelhos. E os evangelhos também falavam as coisas muito boas. Eu fui entendendo, fui compreendendo aos poucos. E a partir daí, Deus foi dando vitória, foi me livrando, me guardando, me abençoando, fazendo com que as coisas dessem certo. E eu venci o problema. Mas eu tive que buscar a Deus, tive que me envolver com a palavra de Deus, tive que se esforçar para ler, para me dedicar ali. E Deus deu vitória. Amém. Então, a mesma coisa na sua vida. Você está com problema com o marido, na situação com sua esposa, não sei. Aí você vai ler os Salmos. E ali você vai encontrar refúgio, conforto. Vai resolver de imediato? Eu já vou ler, já vai resolver? Não vai não. Mas você vai encontrar forças. Amém. Talvez até resolva, porque Deus, às vezes, numa palavra só, Ele já... Né? Deus tem todo o poder, Ele pode resolver de uma vez só. Mas você vai encontrar assim, refúgio, força, ajuda, conforto,
Paz. Isso é importante. Se encontrar paz no meio da tempestade, né? Porque às vezes sua cabeça está tão envolvida naquele problema, naquela situação, na situação em que você está passando, que passa desapercebida as situações. E aí você, sabe, não consegue entender, compreender, não consegue perdoar, não consegue aceitar, não consegue meditar na situação para poder, pelo menos, amenizar a situação. Você está muito eufórico, enfim, aquela coisa cozinhando, aquele problema, aquela situação na cabeça que não deixa a pessoa dormir, que tira a paz, tira a vontade de se alimentar, né? Isso acontece muito. Tira a vontade de viver, isso acontece muito também. Então, você parte para a palavra. Quando você chega na Bíblia, que vai ler, por exemplo, os Salmos, você que entende mais de Bíblia e já está mais amolado, você vai ler, pode ler outras coisas. Estou falando para quem nem nunca leu e não sabe de nada, não sabe por onde começar. Sim. A dica é essa. Para quem não sabe por onde começar, eu aconselho você ler os Salmos, em seguida os Evangelhos, né? Ah, mas eu não posso ler Isaías. Olha, se você não lê o Salmo, não lê os Evangelhos, não entendeu nada dessas partes ainda, lê Isaías, lê Jeremias, lê as outras partes, eu acredito que vai ficar um pouco mais, assim, pesado, né? No entendimento que a pessoa não tem entendimento. Mas se você já tem um entendimento amolado, você já está bem mais, você já compreende. Então vai, meu irmão, vai naquilo que Deus te dirigir, naquilo que Deus falar. Mas está começando agora Salmos ou os Evangelhos, para você dar o pontapé inicial, né? Leia o livro de Mateus, que é fácil você achar. Então, veja bem, aquilo vai te trazer conforto, paz. Amém. Vai te dar a cabeça vai voltar para o lugar. Você vai conseguir meditar melhor na sua situação, no que você pode fazer para melhorar, para contornar, né? Talvez o circo esteja pegando fogo, e você precisa, pelo menos, a princípio, contornar a situação para não explodir de vez, né? Você vai encontrar força, refúgio, fortaleza, porque a palavra, a Bíblia, quando você lê ela vai te trazer vida, paz, aquela alegria, a certeza de que Ele está te ajudando, que Ele vai te ajudar, que Deus vai te dar vitória. Amém. Então, faça isso, né? Numa situação difícil, você tem que recorrer para alguma coisa, você tem que fazer algo. E fazendo isso, olha, isso vai ser um remédio, refúgio, conforto, paz, tranquilidade. Tudo isso vai te ajudar muito a você vencer os seus problemas, a sua situação, né? Seja ela qual for. Então, faça isso. Isso é uma dica, né? Faça isso, você vai ver. A gente geralmente convida as pessoas para vir na nossa igreja. Ah, faça visita na igreja e tal. Aí as pessoas dizem assim, mas por que tem que ir na igreja? O fato da pessoa ir à igreja funciona o seguinte: quando a pessoa está longe de Deus, geralmente ela não vai à igreja. Você já percebeu, né? Quando ela está distante de Deus, não vai à igreja. Mas você já percebeu também, quando a pessoa está mais próxima, quer se aproximar de Deus, a primeira coisa que acontece é ela ir para uma igreja, procurar uma igreja. Até porque o próprio Deus dá essa direção. Às vezes você está assim perdido, assim, meio que, sabe, sem saber o que fazer, para onde ir. E a primeira coisa que, quando Deus consegue falar no nosso coração, Ele dá essa direção: vá para a igreja. Porque através da igreja você vai ouvir uma palavra, você vai ter, assim, tem como Deus trabalhar na tua vida. Porque aí Deus vai poder agir, Deus vai poder fazer, vai usar um homem de Deus para poder ir contornando, melhorando e assim ajustando a nossa vida, né? Foi assim que aconteceu com a gente. A gente foi para a igreja buscando a Deus, tudo mais, foi ajustando, as coisas foram se encaixando, a coisa foi funcionando e a gente foi mudando. E aí, no final, deu tudo certo. Deus deu vitória, Deus abençoou e a gente venceu a situação. Então, da mesma forma, pode ser na sua vida. Você busca a Deus, você vai ter vitória, você vai ter o conforto, você vai ter condições de vencer. Eu não sei qual o problema seu, estou falando assim, avulso, porque a gente sabe que tem muita gente passando problemas. Às vezes é o marido que está com o problema, e às vezes é a mulher que está com o problema. Não importa qual dos dois. Faça, obedeça essa dica que a gente deu aqui, por exemplo, que de todo jeito dá certo. Ou
o esposo ou a esposa, todo jeito vai funcionar para os dois. Né? Ah, meu marido não quer ir na igreja. Meu marido não quer ler a Bíblia. Não tem problema, você lê. É para você. Para você que está ouvindo. Né? Porque às vezes a pessoa diz, mas se ele quisesse ler, eu lia também. Se ele quisesse ir para a igreja, eu ia também. Eu já vi muito isso. A mulher dizer assim, se ele fosse para a igreja, eu ia também. Que aí, né? Não. Se ele não quer ir, alguém tem que ir primeiro, né? E nós temos muito testemunho na igreja de pessoas que, esposa, por exemplo, que foi à igreja, buscou a Deus, foi transformada, foi abençoada, recebeu os milagres, e depois passou a bênção para o marido, e depois o marido foi, recebeu a bênção, e todos foram abençoados. Amém. Então alguém tem que ir primeiro. Se ele não quer ir, então é você que tem que ir. Ou então, ao contrário, a minha esposa não quer ir, ela é muito durona, ela não quer saber de igreja. Vá você. Você vai, com certeza Deus vai te abençoar, vai acontecer as bênçãos, os milagres, enfim. Quando você estiver abençoado, o milagre acontecer, você chama ela, aí ela vai também, porque ela vai ver o resultado. Né? Então, assim, alguém tem que ir primeiro, gente. Não fique nessa coisa de, ele não quer, eu também não vou. Não, alguém tem que ir primeiro, alguém tem que fazer uma coisa, alguém tem que buscar a Deus primeiro. E quando um buscar o outro, depois vai acabar indo também. Mas aí tem que dar o pontapé inicial. Porque com certeza Deus quer abençoar. Amém. Aí às vezes a pessoa diz assim, será que Deus quer mudar a minha vida, abençoar a minha vida, ou me dar vitória nessa situação que eu estou enfrentando, essa luta? Quer sim. O mais interessado na sua vida é Deus. Ele quer abençoar, ele quer mudar a situação, ele quer melhorar a sua vida, ele quer abençoar o seu casamento. Tudo isso é a vontade de Deus. Amém. Às vezes, como é que você sabe? Está escrito na palavra. Quando nós lemos a Bíblia e conhecemos a Deus através da sua palavra, a gente entende que tudo isso Deus quer para nós. Deus quer o melhor para nós. Amém. Deus só quer coisa boa para nós. Deus não quer coisa ruim. Tudo que está escrito, quando você lê e entender, tudo você vai entender. Deus só tem coisas boas para nós. E tem gente que atribui coisas ruins a Deus. Meu casamento está assim, eu estou quase me separando, mas talvez seja a vontade de Deus. Não. Deus não quer separação, Deus quer ajuste. Não, mas é porque você não conhece ele, você não conhece ela. Deus sempre vai assim direcionar você para o ajuste, não para a separação. A separação, na verdade, como em muitos casos acontece, às vezes até a própria Bíblia, o próprio Moisés, né, disse, tudo bem, se acontecer assim, então nós vamos permitir aqui a separação. Mas a separação, na verdade, ela não é assim a solução, mas pela dureza de coração do homem, da mulher, pela dureza de coração, pela falta de conhecimento da verdade da Bíblia, de Jesus e as coisas de Deus. Aí colocaram essa lei de separação. Porque, tipo assim, a pessoa não conhece a Deus. Não, então tudo bem, aí não tem jeito, não.